Não há dúvida alguma de que a engenharia brasileira é reconhecida internacionalmente pela excelência, contando com tecnologias avançadas em áreas como concreto armado, estrutura metálica e diversas técnicas construtivas e inovadoras. Porém, é importante destacar que nem tudo é perfeito. Infelizmente, a engenharia brasileira também enfrentou momentos de falhas significativas que precisam ser lembrados para evitar a repetição de erros semelhantes no futuro. Neste vídeo, você verá uma lista das obras que deram errado no Brasil. Antes, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Agora, vamos lá! O edifício Palace 2, feito em 1995 pela construtora Cerzan e sob a responsabilidade do deputado federal Sérgio Naia, foi marcado por uma série de controvérsias desde o início. A construção desconsiderou as normas de segurança do Rio de Janeiro, ignorando a obtenção do habite-se. O prédio foi alvo de diversos processos devido à baixa qualidade da construção, incluindo a morte de um operário que caiu no poço do elevador. Com uma altura de 130 metros e 22 pavimentos, o Palace 2 desmoronou parcialmente em 22 de fevereiro de 1998, às 3 da manhã. Esse colapso resultou na destruição de 44 apartamentos e na perda de 8 vidas. A Defesa Civil interditou o edifício e ordenou sua demolição em 5 dias. Enquanto os moradores foram autorizados a acessar a parte restante do edifício para recuperar seus pertences, ocorreu um segundo desmoronamento no mesmo dia, levando à queda de uma grande coluna de água. A causa desse segundo colapso é objeto de controvérsia até hoje. Sua construção foi repleta de problemas, como a suspeita de uso de areia de praia na mistura do concreto, o que é prejudicial às estruturas, e a utilização de garrafas PET na concretagem das lajes. As indenizações estimadas ultrapassaram os 70 milhões de reais, mas muitas das famílias afetadas nunca foram devidamente compensadas. Já Sérgio Naia fugiu para Miami, nos Estados Unidos, para evitar a prisão, mas foi posteriormente capturado. O processo em relação a esse caso ainda está em andamento, tendo sido prejudicado pelo falecimento do ex-deputado federal em 2009. A barragem de Mariana, controlada pela Samarco Mineração, era um empreendimento conjunto das duas maiores empresas de mineração do mundo, a brasileira Vale e a anglo-australiana BHP. Localizada no distrito de Santa Rita Durão, no município de Mariana, em Minas Gerais, a barragem era conhecida como uma barragem de rejeitos e continha aproximadamente 62 milhões de metros cúbicos de lama resultante do processo de extração de minério de ferro. No dia 5 de novembro de 2015, às 15 horas e 30 minutos, a Samarco recebeu um alerta de vazamento e enviou uma equipe para conter a situação, mas sem sucesso. Às 16 horas e 20 minutos, ocorreu o rompimento, liberando uma enorme quantidade de lama sobre o Vale do Santarém, atingindo os distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, assim como as margens do Rio Doce e o litoral do Espírito Santo. Esse rompimento devastou mais de 200 casas, deixou mais de 600 pessoas desabrigadas e resultou na perda de 19 vidas. Esse desastre é considerado o maior desastre ambiental relacionado à mineração na história do Brasil. Especialistas estimaram que levaria no mínimo 100 anos para que os danos causados por esse rompimento começassem a ser absorvidos pelo ambiente, gradualmente restaurando a sua condição anterior. O desastre teve impactos
devastadores na fauna, flora e recursos hídricos da região, afetando comunidades locais e ecossistemas ao longo de centenas de quilômetros. Esse caso gerou um amplo debate sobre as práticas de segurança na indústria de mineração e a necessidade de regulamentação mais rigorosa para evitar futuros desastres desse tipo. A ciclovia da Avenida Niemeyer, no Rio de Janeiro, foi inaugurada em janeiro de 2016, com um custo estimado em cerca de 45 milhões de reais. No entanto, essa ciclovia se tornou um símbolo de descaso e incompetência. Pouco tempo após sua abertura, em abril do mesmo ano, um trecho da ciclovia desabou durante uma ressaca do mar, resultando na morte de 2 pessoas. Esse trágico acidente expôs falhas graves na construção e manutenção da obra. Investigações apontaram que a construção da ciclovia foi alvo de superfaturamento e falta de fiscalização adequada. Enquanto empresas envolvidas no projeto foram acusadas de terem recebido valores exorbitantes por serviços realizados de forma precária. Além disso, constatou-se que não foram adotadas medidas adequadas para garantir a segurança da estrutura diante das condições climáticas adversas da região. E após o desabamento, a ciclovia foi interditada, passando posteriormente por obras de reparo, mas sua reputação já estava abalada. O caso ganhou destaque na mídia nacional e internacional, colocando em risco a competência das autoridades responsáveis e gerando indignação na população. Esse triste episódio serve como um lembrete dos graves problemas que permanecem na gestão pública do Brasil, como o superfaturamento de obras, a falta de fiscalização e a negligência com a segurança das estruturas, tornando essencial que sejam investigados a fundo e que as medidas sejam tomadas para evitar a repetição de tais tragédias. O Viaduto dos Guararapes foi uma das obras de mobilidade urbana em Belo Horizonte que integrava o Programa de Aceleração do Crescimento e fazia parte do conjunto de infraestrutura preparado para a Copa do Mundo de 2014. Suas obras começaram em março de 2011, durante o alargamento da Avenida Dom Pedro. Com um investimento inicial de 173 milhões de reais, o viaduto era uma das principais etapas do projeto. No entanto, em 13 de junho de 2014, antes de sua finalização completa, o viaduto foi liberado para o trânsito. E em apenas 20 dias, no dia 3 de julho, ocorreu um colapso parcial do viaduto, esmagando um carro, um micro-ônibus e 2 caminhões. 2 pessoas, infelizmente, perderam a vida, e outras 23 pessoas ficaram feridas. O colapso do viaduto foi causado por uma combinação de fatores, incluindo erros de cálculo que resultaram em uma baixa quantidade de aço no concreto armado, bem como falhas durante a execução da obra, como aberturas na seção do tabuleiro, comprometendo ainda mais sua estrutura. Após o acidente, as empresas responsáveis, Consul e Covan, e 4 engenheiros envolvidos foram responsabilizados, enfrentando um bloqueio de 30 milhões de reais. Porém, até hoje, o processo de responsabilização continua e nenhuma compensação adequada foi fornecida às pessoas diretamente afetadas pela tragédia. A barragem de Brumadinho era uma represa de rejeitos localizada no município de Brumadinho, em Minas Gerais. Construída em 1976 pela Ferteco Mineração, que posteriormente foi adquirida pela Vale em 2001, a barragem era classificada como de baixo risco, mas com alto potencial de danos. Ao longo dos anos, foram realizadas diversas vezes a prática de alteamento,
na qual a própria lama de rejeitos era usada para aumentar a estrutura camada por camada, permitindo um maior volume de armazenamento. Porém, no início da tarde do dia 25 de janeiro de 2019, ocorreu o rompimento, liberando cerca de 14 milhões de toneladas de lama de rejeitos de minério de ferro. A lama percorreu aproximadamente 8 quilômetros, atingindo as comunidades de Vila Ferteco, Córrego do Feijão e Parque das Cachoeiras, além do município de Brumadinho. Esse rompimento é considerado o maior acidente de trabalho na história do Brasil, devido ao número de vítimas, que chegou a 270 pessoas, tornando o país o recordista em mortes nesse tipo de acidente no mundo. Relatórios apontaram que as causas do acidente foram o fenômeno de liquefação pela ineficiência do sistema de drenagem da barragem, que tornou o solo incapaz de resistir aos esforços de cisalhamento, resultando em fissuras que culminaram no colapso completo da estrutura. A lama de rejeitos contaminou grande parte do território de Brumadinho e o rio Paraopeba, atingindo 4 estados brasileiros e alcançando o rio São Francisco em 22 de março de 2019. Esse desastre tornou Brumadinho o maior em número de vidas perdidas e o segundo maior desastre ambiental do Brasil, ficando atrás apenas do que ocorreu em Mariana. Aqui termina a lista. Se você acha que algum ficou de fora, coloque nos comentários.